A nossa conversa de hoje começa com uma das ideias mais bizarras de toda a ciência, mas ela termina com a tecnologia que está no bolso de todo mundo. É uma verdadeira jornada pela física quântica, desde o que parecia assustador até para o Einstein, até chegar no nosso mundo digital de hoje. E tudo começou com essa frase aí. Mas olha, o Einstein não falou isso com admiração, não. Foi com desprezo mesmo. Ele estava descrevendo um fenômeno quântico que, na cabeça dele, simplesmente quebrava a lógica do universo, sabe? Aquela ideia de que nada pode ser mais rápido que a luz. E aí fica aquela pergunta, né? Que tipo de ideia consegue abalar um dos maiores gênios da história a ponto de ele chamar de fantasmagórica? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa primeiro dar uma espiada nas regras desse jogo cósmico que é bem diferente. Então, bem-vindos ao nível quântico da realidade. É um lugar onde as leis do mundo que a gente vê e toca, bom, elas simplesmente não funcionam do mesmo jeito. Aqui, a certeza absoluta dá lugar a um mar de possibilidades. Pensa assim, na física do nosso dia a dia, a física clássica, tudo é previsível. Se você joga uma bola, dá para calcular exatamente onde ela vai cair. Mas no mundo quântico, a coisa muda. Uma partícula não tem um único lugar. Ela existe numa espécie de névoa de todas as posições possíveis ao mesmo tempo. É como se ela estivesse brincando de esconde-esconde com a própria realidade. E essa tal névoa de possibilidades tem um nome, tá? É a superposição. O exemplo mais famoso é o do gato de Schrödinger. Imagina que antes de abrir a caixa, o gato não está nem vivo nem morto. Ele está nos dois estados ao mesmo tempo. A realidade só escolhe um dos destinos no exato momento em que a gente olha. E a estranheza não para por aí, não. As partículas quânticas parecem ter uma crise de identidade. Às vezes, um elétron age como um pontinho minúsculo, uma partícula. Outras vezes, ele se espalha como uma onda na água. E o mais doido é que o comportamento dele depende de como a gente decide observar. E com isso, a gente chega no coração do que tanto incomodava o Einstein, o emaranhamento. Imagine duas partículas ligadas como se fossem gêmeas cósmicas. O que acontece com uma afeta a outra na mesma hora. Instantaneamente, mesmo que elas estejam em galáxias diferentes. É essa conexão mais rápida que a luz que o Einstein achava fantasmagórica. Essa ideia era tão radical, mas tão radical, que colocou Einstein contra toda a teoria quântica. Era um debate sobre a natureza da realidade em si. E, claro, um debate desse tamanho precisava ser resolvido no laboratório. Para o Einstein, a resposta parecia lógica. A teoria devia estar incompleta. Ele achava que as partículas carregavam um tipo de instrução secreta, umas variáveis ocultas que já determinavam o comportamento delas desde o início. Ou seja, não tinha comunicação instantânea nenhuma. Era só uma informação que a gente ainda não tinha descoberto. Durante quase 30 anos, o debate ficou só na filosofia. Até que, em 1964, um físico chamado John Bell criou uma prova matemática elegantíssima que podia colocar as variáveis ocultas do Einstein à prova. E em 1972, um jovem cientista muito ousado decidiu transformar essa matemática em realidade. E é aqui que a história ganha um rosto. John Clauser, um estudante de pós-graduação. Ele foi avisado de que esse experimento era um beco sem saída, um desperdício de tempo que podia acabar com a carreira dele antes mesmo de começar. Mas a vontade de saber a verdade falou mais alto. Ele construiu o equipamento no porão, muitas vezes com peças que encontrava sobrando pelo laboratório. O resultado que ele encontrou foi de uma clareza esmagadora, 6,3 sigma. Para a gente ter uma ideia, na física, um resultado de 5 sigma já é considerado padrão ouro para uma descoberta. É motivo para comemorar. Os dados do Clauser não deixavam nenhuma dúvida. A ação fantasmagórica era real. Einstein estava errado. E o ponto mais comovente é o peso dessa descoberta. O Clauser, que lá no fundo torcia para que o Einstein estivesse certo, teve que aceitar os fatos. Existe uma honestidade incrível na confissão dele. A tristeza de provar que o seu grande herói estava enganado, mesmo que isso fosse um dos maiores triunfos da ciência. Meio século depois, o mundo finalmente reconheceu a coragem daquele jovem cientista. O Prêmio Nobel de 2022 foi para o Clauser e outros dois físicos, Alain Aspect e Anton Zeilinger, que aperfeiçoaram os experimentos dele, encerrando de vez um dos maiores debates científicos da história. Mas provar que a realidade é fantasmagórica foi muito mais do que só um ponto final num debate. Na verdade, foi um ponto de partida. Foi o tiro de largada para a construção do mundo como a gente conhece hoje.
A partir do momento que as regras do jogo quântico foram entendidas e comprovadas, a ciência pulou da filosofia para a engenharia. E ali começava o que a gente chama hoje de a primeira revolução quântica. Praticamente toda a tecnologia moderna é um fruto direto dessa revolução. O laser, os chips de silício, que são o cérebro dos nossos computadores e smartphones, os circuitos integrados, até os exames de ressonância magnética nos hospitais, tudo isso só existe porque a gente aprendeu a usar essas regras quânticas estranhas a nosso favor. E agora, a gente está entrando num capítulo totalmente novo. Se a primeira revolução foi sobre entender a quântica, a segunda é sobre dominar a quântica. A grande virada de chave é essa. Na primeira revolução, a gente usava os efeitos quânticos que aconteciam naturalmente. Agora, na segunda, a gente está criando e controlando esses efeitos de propósito. Deixamos de ser meros observadores para nos tornarmos arquitetos quânticos. E essa nova era se apoia em 3 grandes pilares. A computação quântica, com poder para resolver problemas que levariam uma eternidade para os computadores atuais. A comunicação quântica, que promete uma segurança de dados praticamente inquebrável. E os sensores quânticos, com uma precisão que parece até ficção científica. E é aqui que entra um conceito fascinante, o teletransporte quântico. Mas calma, não é como em Jornada nas Estrelas, tá? Nenhuma matéria é movida. O que se transfere é pura informação. É o estado exato de uma partícula que é recriado em outra partícula lá longe, usando o emaranhamento como um canal de comunicação instantâneo. E olha, isso não é coisa do futuro não, já está acontecendo. Bancos já usam sistemas de criptografia quântica para transações ultrasseguras, e o satélite chinês Mícios usa o emaranhamento para enviar dados invioláveis através do espaço. É uma versão em escala cósmica daquele experimento que o John Clauser construiu no porão. A primeira revolução quântica, baseada no entendimento das regras do jogo, nos deu a era da informação. Essa segunda revolução, baseada no controle direto daquela ação fantasmagórica, está só começando. Então a questão que fica é, se a primeira nos deu o mundo digital, que tipo de realidade a segunda irá construir?